Queridos, Lucas capítulo 15, vou tentar ser bem breve, é algo que Deus tocou para mim. Tem coisas que eu gostaria de falar, que Deus tem me revelado, mas alguns ainda não estão preparados para ouvir, outros estão, mas enfim, é uma revelação vinda do alto dos céus para a sua vida também. Mas se você entender isso, querido, as portas do céu vão estar abertas sobre você. Se você entender isso, muita coisa vai começar a acontecer na sua vida a partir de hoje. Quem crê nisso? Querido, essa palavra aqui muda destinos, essa palavra aqui é eterna e é real. Essa palavra aqui é inerrante e tem promessas estabelecidas, porque é a vontade de Deus escrita nela. Então, quando a gente entende isso, as revelações profundas dela, querido, a tua vida muda. Então, quando eu entendi que eu não deveria me fechar em um campo teológico, a uma doutrina ou as minhas circunstâncias atuais, e comecei a abrir e falar: Deus, o que eu tenho que aprender de novo? Eu não quero ser um odre velho, eu quero ser um odre novo, para sempre receber mais do novo de... Então, faz assim comigo, abre o coração, faz assim, abre o seu coração e fala: Pai, meu coração está aberto para ouvir tua palavra. Abre sua mente. Pai, minha mente está aberta para ser renovada. Porque se não for renovada, você não vai saber qual é a boa. Então pega na mão do seu lado e fala assim: não se conforme. O Evangelho nunca foi sobre se conformar. Sempre foi para andar inconformado com as coisas desse mundo e com a nossa realidade atual, porque o Evangelho é transformação, amém, igreja? Então, se nossa vida não está mudando de alguma forma, se a nossa vida, Deus não está fluindo de alguma forma, tem algo errado. E isso eu digo em todas as áreas das nossas vidas, sabe por quê? Resumimos o Evangelho de uma maneira equivocada, errada, durante muito tempo. Não muitos séculos lá no início, mas no século XIX para cá, no século XVIII para cá, foi feito. Eu acho que Satanás conseguiu atentar em algumas igrejas, retratar com uma mensagem errada às vezes, e resumir o Evangelho a só a salvação da sua alma. Aí o que aconteceu? A gente entende que o Evangelho é só aceitar Jesus e ir para o céu, como se fosse todo o Evangelho resumido nessa pequena parte. A salvação, fala comigo, é integral. Deus veio salvar o homem e a mulher por inteiro, querido. Não só a sua alma. Porque essa caixa a gente vai fazer campanha, amém? Para comprar, porque uma caixa deu curto lá atrás, mas a gente vai fazer campanha, vai ter uma caixa que promete som de primeira, telão, em nome de Jesus, tudo, amém? É só a gente vamos fazer o nosso melhor. Mas voltando, o que eu quero dizer? Tá parando toda hora, DJ. É melhor tu ficar ali e parar. Ou então tira o som, Renan, toca de teclado aí e para ali. Senão vai ficar parando a música aqui. Já tirou? Show. Vamos lá, gente. O que eu estou querendo dizer? A salvação é integral. Fala comigo. Renova a nossa identidade, quem nós somos em Cristo. Por que eu falo que é integral? Porque, querido, muda a sua forma de ver o mundo. Muda a sua forma de relacionar. Muda a sua forma de trabalhar. Muda a sua forma do casamento, muda a sua forma de como você vai tratar os filhos. A salvação é? Quando a gente entende isso, a gente entende que o Evangelho vai mudar tudo. Só que a gente, por uma religiosidade, acabou resumindo o Evangelho, a salvação da alma, como se fosse resumida só ir para o céu, ao invés de trazer o céu. Isso mudou minha vida de uns tempos para cá, quando eu tive essa revelação e entendi, porque eu abri minha mente e meu coração. Porque se fosse só para te levar para o céu, querido, assim que você aceitou Jesus, o que ia acontecer? Evaporou. Se Jesus quisesse só te levar para o céu, ele ia fazer: Edmilson, se aceitou Jesus, morre. Pastor Sérgio, se aceitou Jesus, morre. Se fosse isso, gente, tá vendo como a gente não para para pensar às vezes? Então, querido, Jesus em uma oração, no capítulo 17, oração sacerdotal, ele fala: não peço que os tire do mundo, mas sim que os livre do... Deus não quer te tirar do mundo, querido. Deus quer que você seja a luz do mundo. Deus não quer te tirar da terra, querido. Deus quer que você seja sal da terra.
A gente tem que parar de viver uma religiosidade de vou esperar morrer agora, quando na verdade é falar, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Deus, que o teu reino venha, porque resumimos o Evangelho a somente, que não seja importante, é importante. Se eu perguntasse aqui para vocês, de repente, resume o Evangelho em 30 segundos, a maioria de nós faria o seguinte: Jesus nasceu, morreu na cruz e ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Mas se a gente parar para analisar o que Jesus veio fazer aqui durante 3 anos e meio, ele pregou sobre o quê? Sobre o reino. Não, eu sei que é carinho de vocês, alguns assim, então, meu Deus, o que é isso? Então não posso notar muita coisa, mas é algo que tem mudado minha vida. E se você abrir agora comigo no capítulo 15 de Lucas, Lucas capítulo 15, um texto bastante conhecido, já vou ler a parte final, todo mundo aqui é salvo, amém? Lucas capítulo 15, versículo 25. Eu vou ler a parte em que o filho pródigo voltou para casa e o pai faz uma festa. Mas eu não quero destacar aqui o filho pródigo, quero destacar o filho mais velho. Lucas capítulo 15, versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Está dando festa. Então chamou o empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado, irado, e não quis entrar. Não quis desfrutar da festa. Não quis celebrar o fato do irmão pródigo ter voltado a casa, de um perdido ter sido salvo novamente. Vamos continuar, igreja? Olha só o que teve que acontecer porque ele não quis entrar. Então o pai veio para fora. O pai, missão de Deus aqui, veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos, pai, que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor mata o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é, e tudo que é meu é, e tudo que é meu é. Versículo 32. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Querido, se você não entende da lei mosaica, aqui também tem uma representação dos judeus para os gentios. O filho pródigo é como se fossem os gentios e o filho mais velho os judeus. Mas também pela lei mosaica aqui, não sei se você sabe, o filho mais novo fez o quê? Ele pediu a herança, correto? Pela lei mosaica, lá em Deuteronômio, diz que o filho mais velho recebia 2 vezes o valor da herança. Vou repetir: o filho mais velho recebia 2 vezes o valor da herança. O filho mais novo só recebia então o quê? 1. Ele recebia 2 vezes mais. Mas ele não sabia e não vivia como tal. Então, o que eu vou falar hoje, obrigado, Edmilson, pega na mão da pessoa do seu lado como profeta do Senhor essa manhã e fala assim, olhando no olho dela, no olho dele: você é filho antes de ser servo. Não, mas fala à vontade: você é filho antes de ser servo. E muitas vezes nós esquecemos isso. Estamos na casa do Pai
sendo empregado de Deus, esquecendo de desfrutar como filhos. Esquecemos da nossa identidade, que Ele nos resgatou e que nos deu o direito de se tornar filhos e filhas de Deus. Hoje, a gente não clama mais Deus, a gente clama agora Abba, que quer dizer papai. De um Deus distante, Ele se tornou meu pai, porque Ele me adotou como filho. Deus quer um relacionamento, querido. Querido, eu não sei você, tem um vídeo que está viralizando agora na internet de uma criança sendo adotada, que o pai fala assim: você quer ser meu filho? E a criança começa a chorar. A gente tem que entender que nós fomos adotados por Deus, mesmo quando não valíamos nada, mesmo quando eram pecadores, desgarrados, como ovelha perdida. Ele pagou um alto preço e falou: você quer ser meu filho? E Ele registrou lá, e agora você é co-herdeiro com Cristo. E se a gente entender isso, a gente vai chorar, a gente vai se alegrar, mas o fato é que virou modinha falar que é filho de Deus. Todo mundo lá fora fala que é filho de Deus, mas não é, porque a palavra diz em João 1,12 que só se torna filho de Deus quem aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, querido, a gente não pode esquecer que somos filhos, e esse foi o erro do filho mais velho. Ele esqueceu do direito que tudo que era do pai era. E quando a gente não entende isso, a gente não consegue desfrutar, a gente não consegue pedir. E a pergunta que eu faço é: você é filho ou empregado? Você é filho, filha ou religioso, religiosa? Querido, o empregado não tem o mesmo direito que o filho. Uma empregada não tem o mesmo direito que uma filha. Não esqueça de quem você é em Deus. Não esqueça de tudo que Ele pagou pela sua vida para te tornar filho dele. Só que você reduz o Evangelho a seu empregado. E aí a Bíblia fala na Odisseia, lá em Apocalipse: ei, vocês fazem a obra, vocês estão agindo como empregado, mas esqueceram do primeiro amor. Eu poderia parafrasear: vocês esqueceram que são meus filhos, e eu sou pai de vocês, e eu quero amar vocês, desfrutar de vocês. Eu sei que alguns aqui podem ter dificuldade de falar a palavra pai, seja pelo abandono, seja pelo distanciamento de um pai ou de uma mãe, mas eu quero dizer que Ele não é um pai como teu pai. Ele é um pai infinitamente melhor, bondoso, amado. E ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Ele não se esquece de ti. O inimigo tem deturpado a imagem dos pais hoje em dia, porque ele sabe que Deus se colocou na figura de pai. Então o que a gente vê hoje? A figura paterna sendo atacada, pais abandonando filhos, pessoas tendo dificuldade de ver isso, porque o inimigo sabe que Deus é pai. Queridos, entendam uma coisa: Jesus veio nos ensinar a vivermos como filhos de Deus, como Ele era. Jesus vivia como filho, não como empregado. Por isso Ele desfrutava, por isso Ele amava, por isso Ele sabia o seu direito. Jesus não ia aguentar viver o que viveu como empregado, mas como filho amado, sim. E Satanás sempre vai querer tocar nessa identidade. Assim que Jesus se batizou em Mateus capítulo 4, o que ele escuta do céu? Os céus se abrem, vem uma pomba, e ele escuta uma voz do céu: você é meu filho, em quem minha alma tem prazer. Jesus é levado para o deserto, e o que Satanás faz? Coloca em dúvida a paternidade de Deus, coloca em dúvida a identidade de filho de Deus. Se tu és filho, transforma essa pedra em pão. Se tu és filho, se joga daqui, que os anjos vão pegar você, que está escrito na palavra. Querido, Satanás não quer que você entenda que você é filho. Satanás não quer que você entenda que você é filho. Satanás fica feliz de você ser só empregado. Satanás fica feliz de você só ser empregado. Satanás fica feliz de você só ser um religioso e uma religiosa. Ele tem medo dos filhos.
Alguém tem filhos de Deus aqui essa manhã? Querido, outra coisa que eu aprendi aqui nessa palavra é que mesmo estando na casa do Pai, você e eu podemos estar aqui como esse irmão mais velho, que não pede nada a Deus e está querendo fazer tudo para provar o valor para Deus. Querido, Ele que provou o seu valor para Ele mesmo, pagando o preço da cruz. Você não precisa provar mais nada para Deus, você só tem que se render a Ele. Só se renda a Ele. O erro desse filho mais velho, muito provavelmente, é que ele estava mais de olho no irmão mais novo, sabia tudo o que ele fazia, porque ele sabia o que o irmão mais novo estava fazendo. Ele falou, gastou prostituta, gastou assim, como é que ele soube disso? Estava na casa do pai, mas buscando a vida do outro. Tem gente, às vezes, na igreja que não desfruta porque está mais olhando a vida do outro do que cuidando da própria vida. Aí a tua vida não anda. Porque você fica fuxicando a vida do irmão, da irmã. Não, porque o irmão está fazendo isso, porque a irmã está fazendo isso. Querido, você, Deus está olhando para você essa manhã. Para de olhar para o lado. Tem tantos erros que eu poderia destacar aqui, mas a gente tem que deixar o orgulho, porque ele era orgulhoso. Mesmo tendo a herança dobrada, ele queria jogar na cara de Deus. Eu fiquei na casa, eu fiz isso e aquilo, e é assim que eu sou recebido. Tem gente que fala, estou indo na igreja, tem gente pior do que eu, está ganhando bênção. Querido, é porque você não sabe o seu direito. É porque você não sabe quem você é. Anota essa frase se tu puder. Nós só vamos viver aquilo que somos capazes de pedir. Nós só vamos viver aquilo que somos capazes de pedir para Deus. Qual foi o erro do filho mais velho? Mesmo tendo direito, nunca pediu nada. Isso aqui, gente, pode ser para você nada, mas mudou minha vida. Nós só vamos viver aquilo que somos capazes de pedir para Deus. Quando eu entendi isso, porque eu tinha vergonha de pedir coisas para Deus que eu achava que não merecia, quando na verdade não é por mim, é por Ele. Eu entendi, cara, então eu tenho direito de pedir para Deus, porque tudo que é dele é meu. Só que a maioria dos cristãos não pedem, estão como empregados na casa do Pai e não pedem nada porque acham que não merece. E aí fica bolado com o irmão que está pedindo e está ganhando as coisas. Querido, qual foi o erro do filho pródigo? Ele pediu a herança e gastou em coisas erradas. Tem gente aqui na igreja, às vezes, que tem o dom de cantar, mas às vezes está usando lá fora. Tem o dom de ganhar dinheiro, mas está usando lá para fora. Ganha uma bênção, ganha casa, mas se afasta de Deus. Está usando os dons que Deus deu, aquilo que Ele pediu, para algo ruim. O filho pródigo não tinha medo de pedir. Agora o filho mais velho não pediu. O que eu quero dizer é que a gente não vai viver aquilo que não somos capazes de pedir para Deus. O filho mais velho, apesar de ter todo esse direito, estava vivendo como empregado. Querido, entenda, todos os milagres, praticamente todos, só um ou outro que não, as pessoas só viveram porque pediram. O cego, o coxo, quando cantaram lá, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele só viveu o milagre porque pediu. Nós só vamos viver com Deus aquilo que somos capazes de pedir. Se Ele não tivesse pedido, Ele não teria vivido milagre. O que você está deixando de viver por estar deixando de pedir? Tendo um Deus que é o dono de todas as coisas e fala, filho, tudo que é meu é seu. Querido, isso aqui, se tu entender, a tua vida vai mudar. Você vai chegar para casa e vai falar, Deus, é isso, tu precisa disso, tu precisa daquilo, me ajuda nisso. Outra chave que eu aprendi com Deus também. Jesus como filho, ele fala assim, se vocês sendo maus, se pedirem um pão, o pai de vocês vai dar uma pedra?
quanto mais o vosso Pai que está nos céus, Ele quer dar boas coisas para vocês, mas Ele não vai dar se você não pedir. Você só vai viver aquilo que você é capaz de pedir. Mas o que acontece que muitos de nós aqui, a gente não consegue ter um quadro do nosso futuro, daquilo que a gente deseja para a nossa vida, para a nossa família, o nosso trabalho, a nossa carreira, o nosso casamento. Então a gente não pede, sabe por quê? A gente tem uma memória do nosso passado. E se o nosso passado sempre foi pouco, a gente não consegue pedir muito de Deus. Se o nosso passado foi pequeno, a gente não consegue ver as coisas grandes de Deus. Então, querido, entenda, todos que viveram milagres, praticamente todos, um ou outro que não, foi Jesus que curou ali, independente dele pedir ou não, viveram milagres porque pediram. O que você tem deixado de pedir? Mesmo sendo filho. Outro ponto, Jesus, eu estava falando isso com a Thalita, eu falei, Thalita, olha que incrível, a multiplicação de pães, Jesus pediu para multiplicar? O que ele fez? Agradeceu. Tem muita gente que não vive milagres aqui porque é ingrato com tudo, só reclama de tudo que tem, de tudo que faz, só reclama, só murmura. Jesus, as duas multiplicações que teve, ele falou, Senhor, multiplica agora aqui. Por graças te dou, Pai. A gente tem que aprender a orar como Jesus, querido, porque ele sabia que ele era filho. Então quando eu oro, a Thalita está aprendendo comigo isso. Ela era muito incrédula, a Thalita sabe, depois ela contar testemunho da vida dela. Religiosa, caramba. Aí tipo assim, eu peço a Deus e já agradeço. Aí Deus me lembrou, quando eu estava no monte orando, adolescente, eu falei, Deus, obrigado pelo casamento, obrigado pela minha família, e eu nem tinha nada. Mas eu sabia que ia ter um dia, eu já estava agradecendo. Aí eu não vi que eu estava orando igual Jesus. Então ore e já agradeça. Que isso é fé. Deus, obrigado por aquilo que eu ainda nem recebi. Que eu tenho fé em Ti. Porque nós só vamos viver aquilo que somos capazes de pedir. O que você está deixando de viver como o filho mais velho, que está na casa do Pai, que está na igreja, vou contextualizar, mas não vive um terço porque não pede? E tem outros que estão vivendo, mas você não pede. E Deus está guardando a sua vez, querido. Fala para o seu lado, Deus está guardando o seu pedido. Outra chave que eu aprendi com Deus: ao invés de orar também só para conquistar coisas, ou sei lá, um casamento feliz, alguma coisa assim do tipo, ou dons e maravilhas, você fala assim, Deus, me dá capacidade para ter isso. Eu aprendi isso também, mudou minhas orações. Eu falo, Deus, eu quero ganhar tanto. Em vez de falar assim, Deus, eu quero ganhar tanto, eu falo, Deus, me dá capacidade de ganhar tanto. Deus, eu quero morar em tal lugar. Deus, me dá capacidade de morar em tal lugar. Deus, eu quero ser um pai melhor. Deus, me dá capacidade de ser um pai melhor cada vez mais. Me dá capacidade. São chaves, gente, que a gente tem que aprender a orar, porque às vezes nós não recebemos porque pedimos mal ou pela nossa própria cobiça. Deus não atende isso, gente. Você querer coisa só para se mostrar para os outros. Não, eu sempre quando eu oro, eu faço um propósito. Deus, eu quero isso, mas para fazer isso para a tua glória. Sempre tem que ser para a glória dele. Jesus nunca pediu nada que não fosse para a glória do... Então tudo que a gente pedir, gente, tem que pedir para a glória do Pai. Seja casamento, seja financeira, seja espiritual, seja qualquer coisa. Fala, Deus, é isso, é para a tua glória, não é para a minha glória. Porque se for para a minha glória, nem atende. Se for para a minha cobiça, nem atende, Senhor. Mas eu quero que o Senhor seja glorificado nisso. Porque assim eu vou estar vivendo coisas que eu nunca imaginei viver e vou poder dar testemunho daquilo. Então entenda, gente, porque quando a gente entender que somos filhos, a gente vai poder ter um futuro melhor. Mas Satanás só vai acusar teu passado e vai fazer você ficar preso nele, olhando para trás. Sabe por quê? Ele
Ele não quer que você veja o futuro que Deus tem para você. Satanás não quer que você entenda que você tem o direito de pedir. Satanás não quer que você entenda que ele saiba quem você é em Deus. Porque quando você não sabe quem é, o que acontece com você te define. Quando você não sabe quem é, o que acontece com você te define e te aprisiona nisso. Mas quando você sabe quem é, independente do que aconteça, você não deixa nada disso te abalar. Eu vi uma frase de Nicolas Maquiavel que ele fala assim: o sábio não está sujeito às adversidades da vida, mas as adversidades da vida estão sujeitas ao sábio. O que isso quer dizer? Independente do que aconteça, eu sei quem eu sou. Se eu sou sábio, eu vou usar tudo para o meu benefício. Se eu sou filho de Deus, eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu vou tirar proveito disso para a glória de Deus. Queridos, terminando. Se a gente não tiver uma visão clara, porque a palavra diz: vocês não recebem porque não pedem. A palavra diz isso. Por que você não recebe? Porque não pede. Simples. E é das coisas mais básicas, gente. Porque se a gente não entender isso, a gente vai começar a falhar. A gente vai começar a fazer coisas erradas dentro da casa do pai, como o filho mais velho estava fazendo. Eu ia usar uma dinâmica aqui, com a secretária de saúde aqui, porque sempre que a gente não vive aquilo que Deus tem pra gente, a gente está sendo usado pelo inimigo. Gente, o inimigo pode usar crente? Pode. Usou Pedro lá, o apóstolo. E se a gente dá vazão, me fala aqui, tudo que é de Deus: amor, paz, nobilidade, bondade, mais o que? Paciência, misericórdia, perdão, alegria. Amém? O que é tudo de olho? Guerra, divisão, discórdia, lascívia, prostituição, vícios. Só que às vezes a gente está nesse ponto aqui, mesmo sendo filho e filha de Deus, que a nossa carne milita contra o Espírito. E se a gente não alimentar o Espírito, a gente buscar sempre Deus, querido, a tua carne sempre vai falar mais alto. E aí você vai estar desonrando a Deus. Você vai estar se afastando das coisas que Deus tem para você. Mas Ele é misericordioso para te perdoar, te lavar dos seus pecados e te levantar para a glória dEle. E outra coisa que eu tenho para te dizer, querido, nós precisamos entender que Deus quer te levantar como filho e filha dEle nessa geração. Que a gente possa viver como filho do Deus Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. Porque quando a gente não entende isso, a gente anda cabisbaixo, a gente anda como derrotado, porque a gente não sabe quem a gente é. E Satanás te vence quando ele consegue isso. Quando ele consegue colocar em dúvida que você não é filho de Deus, que você não é filho de Deus, que você não tem direito de pedir nada, que você tem que viver essa vida aí, e que não precisa mudar nada na tua vida, porque é isso que eu tenho para você. Muita gente vai se decepcionar quando chegar no céu, porque vai descobrir que viveu uma religiosidade. Vai descobrir quando chegar no céu o que o filho mais velho descobriu. Senhor, eu fiquei na igreja tantos anos servindo e tal. Aí Deus vai falar: filho, tudo que era meu já era seu. Você que nunca pediu, você que nunca quis viver, mas já estava tudo pronto. Mas eu não vou fazer. Deus nunca fez nada que alguém não pediu, tirando alguns detalhes da Bíblia dele. Mas mesmo assim eles queriam isso, igual o poço de Betesda lá. Jesus falou: o que eu quero te passar? Ele começou a contar a historinha, mas ele queria cura, mas ele não falou direto. Mas todos viveram milagres, pediram para Deus.
O que você está deixando de viver? Querido, eu sei que, olha só que coisa interessante. Quando Deus queria libertar os escravos do Egito, Ele chamou um escravo. Ele chamou quem? Moisés foi criado como escravo? Foi criado aonde? Na maior potência do mundo naquela hora. Criado com o melhor de conhecimento, de riquezas, a melhor comida, tudo do melhor. Agora eu te faço pergunta: por que Deus chamou ele para libertar o povo? Porque só quem é livre pode libertar aqueles que estão escravizados. Um escravo não pode libertar outro escravo. E às vezes nós estamos escravos da religiosidade, porque a gente não experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a gente não se abre para o novo, porque a gente não se abre para novas experiências, e a gente fica como o povo hebreu. Gente, o povo hebreu muitas vezes somos nós, só fica murmurando. Ai Deus, que coisa chata, mas ela é assim, eu preferia aqui, eu quero comer isso aqui e levar a chicotada nas costas. Eles ficavam falando isso, gente. E de repente você é assim. Deus está querendo te libertar, falando, usando palavras, pode pedir, pode ser que. Não, eu quero levar a chicotada. Porque se a gente entender isso, gente, os cristãos, no modo geral, vão ser referência na sociedade de novo, em todos os sentidos. Nunca foi sobre o Estado tomar conta de tudo, gente. Sempre foi sobre a igreja assumir o governo. Quando Deus criou o homem, criou ele para governar. E ele perdeu o domínio quando perdeu na tentação, no pecado. Gente, sabe de onde veio os colégios públicos? Por causa da IBD. Um homem lá na Inglaterra, da Igreja Batista, via que tinha muitas crianças na rua usando drogas, assaltando. E ele falou: vou ensinar elas a Bíblia. Mudou, tem lá a história do Wikipédia também, se tu botar no Google. Acabou com o tráfico, acabou com tudo lá, acabou a criminalidade, as crianças se converteram, entenderam que era um propósito. Aí o Estado viu aquilo e falou: a educação muda, vamos criar um colégio público. A igreja que criou as universidades, porque as universidades começaram na igreja. Era na igreja que tinha os hospitais, porque eram os monges que tinham conhecimento para a cura também. Sempre foi sobre a igreja se posicionar como referência à sociedade. Sempre foi sobre nós sermos a luz desse mundo em todas as esferas da sociedade. Mas de um tempo para cá a gente resumiu o evangelho todo a só alma e morrer para o céu. E por isso que o mundo anda em trevas. Por isso que o mundo está indo de mal a pior, com roubalheira e várias coisas erradas. E a igreja tem que reconquistar seu espaço para a glória de Deus, amém? Vamos colocar de pé. Tem a ceia também, mas vamos só orar sobre isso agora. E já podem servir a ceia também, por favor. Eles vão estar servindo a ceia. Que você entenda que nessa ceia você é filho, você é filha. Um dia, uma jovem veio se abrir comigo e falou: pastor, eu vou me afastar. Ela falou assim mesmo: pastor, eu vou me afastar, vou sair da igreja e tal, pode distribuir. Eu vou me afastar. Na hora Deus me deu uma palavra que eu falei assim para ela, eu falei: fulana, posso te dizer uma coisa que Deus está me dizendo aqui? Nunca se esqueça, quem é filho não deixa de ser filho. Quem é filha não deixa de ser filha, mesmo distante. Eu posso ir para outro país, eu continuo sendo filho do Hernani,
e filha da Iranilda. E um pai e uma mãe que ama seus filhos sempre está de portas abertas para receber de volta. Foi isso que o filho pródigo entendeu. Mesmo ele falando, eu não sou digno nem de ser chamado de filho. Querido, renova sua identidade com Deus. Você é filho e nada vai mudar isso, porque Ele pagou um alto preço e Ele te adotou. Mas agora, se você vai viver como filho ou empregado, é com você. Então eu quero te convidar, você que entendeu essa mensagem de alguma forma, entendeu que você tem que viver como filha amada do Pai, como filho que tem direito e amado do Pai de pedir, porque nós só vamos viver aquilo que somos capazes de pedir para Deus. Eu quero te convidar, estamos aqui na frente orando, para a gente destravar